durante 26 anos eu fiz uso de droga e achava que eu não tinha o domínio sobre ela, mas, no entanto, ela que estava tendo total domínio sobre a minha vida. Olha, a dependência química é hoje interpretada como uma doença, e é uma doença cerebral, é uma doença que ocorre no sistema nervoso central, no cérebro, e é muito difícil o indivíduo sair sozinho. Ele, com certeza, ele precisa de ajuda, principalmente da família. Sozinho é muito difícil ele deixar de usar a droga. É praticamente impossível uma pessoa, por si própria, conseguir sair da dependência, principalmente no grau que envolve essa dependência, né? Se for no início, talvez até consiga, mas se estiver num estágio bem avançado de uma dependência, fica impossível, impraticável sair sozinho. Quando a pessoa não quer ajuda, é muito mais complicado de você tendo essa ajuda, né? Você até às vezes oferece, e muitas vezes assim a família também se torna um codependente. Então muitas vezes a família não sabe como chegar e ajudar. Então, primeiro eu penso que a gente tem que entender isto, que a dependência química é uma doença. Então doença precisa ser tratado. E tratado, eu costumo dizer, num tripé. Trata o corpo pela medicina, trata a alma pela psicologia e trata o espírito pelas religiões, por exemplo. Mas antes disso, nós temos que entender que o uso das drogas é um sintoma e não uma causa. Isso tem a ver com dor, isso tem a ver com causas internas, emocionais. Eu bebia muito, muito. Cada vez que começava a beber por um motivo qualquer, era o suficiente para beber além da conta, né? Isso sempre ultrapassava a dosagem permitida, né? Raramente eu tive um caso em que o indivíduo começou a cheirar uma cocaína, ou a fumar um baseado, ou a fumar um crack. Ele sempre começa com as drogas legais, é o álcool e é o cigarro. Indivíduos que estão vulneráveis, eles estão emocionalmente mais frágeis, e aí nós temos que avaliar por quê esse indivíduo experimentou um baseado, por exemplo, e fuma e está fumando, e do baseado ele vai para a cocaína, da cocaína ele vai para o crack, porque ele tem alguma fraqueza na alma. Eu experimentei as drogas da minha época, né, que alguns anos atrás era mais cocaína, maconha, e ultimamente, nos últimos anos, eu usei muito o crack, eu substituí a cocaína pelo crack. Então nós temos que também analisar a genética do indivíduo, porque dependência química é um transtorno do cérebro que cientificamente a gente chama de compulsão, ou seja, é o exagero. Se bebe uma latinha de cerveja e tem alguma tendência, ele não vai beber só uma, ele vai beber duas, daqui a pouquinho duas não faz mais efeito, ele bebe 4, daqui a pouquinho ele é o bambambam e bebe todas. Eu era um bebedor compulsivo, muito compulsivo. Cheguei em um ponto que eu fui ao médico, e o médico mandou assinar o atestado de óbito para adiantar o expediente, que eu estava à beira da morte. Então é sempre delicado quem é o indivíduo, que droga ele está usando e de que forma. Fica a doença, e a doença do quê? Da compulsão, ou seja, ele exagera, repete aquele comportamento sucessivamente, aí o que o cérebro faz? Opa, encontrei aqui um escape, quero mais. O cérebro pede mais e o indivíduo não tem mais controle. Aí ele se tornou dependente químico, ele não tem mais autonomia, ele está escravo da droga. Álcool, 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 álcool. Esse que era o... Não é bem um vício, era um vício para as pessoas que ainda não entenderam que o alcoolismo é uma doença. Ela é progressiva, incurável, com terminação fatal. O convívio com as pessoas, né? Quando minha mãe começou a dizer, pô, você está bebendo demais. Quando eu comecei a ver que cada vez que eu bebia, que eu extrapolava, eu fazia coisas que não era correto fazer, né? E aí eu senti a necessidade de parar de beber. Assim, sendo filha de dependente, as dificuldades são diárias, principalmente quando eles estão sob o efeito. E assim, quando eles se estressam por não conseguir o dinheiro, não conseguir alguma coisa, é muito difícil para nós, entendeu? Porque aí
quebram coisas, são muito agressivos. Bom, as dificuldades são diárias, né? Mas sempre tem uma que marca. Então, assim, por conta do vício, ele se envolveu com companhias erradas, fez muitas coisas erradas. Inclusive, uma das coisas que mais marcaram foi pelo fato dele ter sido preso. E assim, isso desestruturou a família todinha, né? Todo mundo começou a passar por dificuldades, faz parte até às vezes do dia a dia, que é o processo até de lidar com ele, da convivência. A pessoa se fecha, não se abre um relacionamento para você poder estar conversando, para poder ajudar, porque a própria pessoa muitas vezes não quer essa ajuda, que ela gosta daquilo que está fazendo, é o mal que está fazendo para ela e para a família, mas ela está gostando daquilo no momento. Então, isso é uma coisa muito complicada de estar ajudando também. Agora, ajudar. Meu Deus, ajudar é o mais difícil. Primeiro, o indivíduo tem que querer ser ajudado. E raramente ele quer ser ajudado porque ele não tem noção. Eu tenho casos e casos para exemplificar para vocês do indivíduo que começa a usar droga aos 13, 14 anos, ele está com 17, ele está encantado ainda. Né? Meu filho é novo, ele tem 17 anos e ele já usa, acho que desde os 13 anos, mas eu só fui me dar conta mesmo quando ele já estava perdendo o controle, porque aí ele começa a dar mole, assim, de deixar uma coisa perdida dentro de casa, aí eu fui descobrindo, aí com uns 14 anos assim que eu já tive ideia que estava acontecendo, mas eu acho que a parte mais difícil foi falar com ele. Então a família acaba ficando doente também, acaba ficando viciada junto com a pessoa, codependente, né? Então isso acaba tornando muito difícil a ajuda também. Então a família também precisa ser ajudada, junto com a pessoa que está viciada, né? Que está dependente ali daquela droga. Em geral tem. E aí como que eu vou ajudar? Eu vou ajudar a família, orientando a família como ajudá-lo, porque é fundamental a importância da família. A família é a ajuda indispensável. Agora, como se muitas vezes ela é a causa do indivíduo buscar a droga? Então, percebe que eu preciso da ajuda da família, mas eu preciso entender que muitas vezes a família que foi causadora da dor que o jovem quer aliviar. Então, a ajuda é fundamental.